pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar você a montar uma mesa de risoto para 4 pessoas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui e já deixa o seu like e acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou dar uma dica de regra de etiqueta extra. Então vem comigo. Antes de começar a montar uma mesa posta, você tem que fazer algumas perguntas para você mesmo. O que eu vou servir? No meu caso aqui vai ser um risoto. Quantas pessoas vão vir? Eu vou fazer algum tipo de entrada? O prato principal vai ser o risoto? Qual o tipo de bebida que eu vou servir? Todas essas perguntas vão lhe auxiliar a fazer uma mesa posta de acordo com a recepção que você está pensando aí em fazer para os seus convidados. Então vamos lá. No meu caso, eu vou servir risoto, que será o meu prato principal, mas antes disso eu vou estar servindo algumas entradas. E os meus convidados vão ser 3, comigo 4. Então vão ser uma mesa posta para 4 pessoas. Então eu vou ensinar aqui para vocês quais são os itens que são essenciais para essa mesa posta de risoto e também vou auxiliar vocês na montagem aqui da mesa posta. E como eu disse para vocês no início desse vídeo, fica até o último minuto que no final eu vou dar uma dica de regra de etiqueta extra para você. Então vamos lá, pessoal, eu vou falar para vocês quais são os itens essenciais e também vou falar aqui um pouco das minhas escolhas. Eu escolhi um americano porque a gente tem que estar optando por um americano ou forro ou toalha de mesa. Nesse caso, eu optei por esse americano listrado, porque hoje a minha base vai ser o branco. Então por isso que eu escolhi esse aqui que tem esse fundinho branco para ornar e ficar uma mesa mais elegante. E como eu vou estar servindo um risoto, vou estar usando esse prato chapéu. Para quem não conhece, é mais conhecido também como um prato de risoto. E esse prato a gente pode servir tanto risoto quanto alguma massa também, uma macarronada, uma carbonara. E uma regra muito importante do prato de chapéu é que nós podemos somente usá-lo se formos servir uma refeição que não é acompanhado de uma proteína, por exemplo. Um risoto sem proteína, uma macarronada sem proteína. Claro que se você fizer, por exemplo, um risoto com carnes picadas, aí não teria problema, você pode estar servindo aqui. Agora, se você fizer acompanhado, por exemplo, de uma proteína que precisa ser cortada, eu aconselho você servir em um prato raso, porque fica mais fácil do seu convidado manusear ali na hora que for partir a proteína. E uma outra peça importante aqui, que é o guardanapo. Hoje eu escolhi esse guardanapo preto para compor aqui junto com o americano, né, para ficar uma composição mais interessante. E os talheres que eu vou estar usando hoje aqui são esses 2 garfos. Eu vou estar colocando esse garfo aqui no cabo amadeirado para combinar com o porta-guardanapo. Eu até esqueci de comentar aqui do porta-guardanapo. Vou colocar nessa traminha aqui como se fosse um ratão. Então eu vou colocar nesse bambu para ornar, né, para combinar. E vou colocar esse garfinho aqui também para a pessoa estar servindo ali na hora da entrada. E a taça que eu escolhi hoje foi essa taça aqui mais robusta, é uma taça para estar consumindo a água. Eu não vou colocar as demais taças porque cada convidado vai beber um tipo de bebida e segundo as regras de etiqueta, quando as bebidas são diferentes, nós não podemos misturar as demais taças aqui na mesa. Então eu vou deixar aqui apoiado no meu balcão. Aí sim, quando o convidado chega, ele pega a taça que ele for beber a bebida, aí depois ele pode estar colocando aqui na mesa posta. Mas antes é somente a taça de água nesse caso. Então, pessoal, agora eu vou montar aqui para vocês um lugar, para vocês recapitularem aqui comigo como que funcionaria essa questão aqui da montagem. E os demais lugares eu vou estar montando aqui no acelerado para não ficar um vídeo tão longo aqui para vocês. Então o primeiro item a se posicionar é o americano. Eu vou colocar ele bem quente aqui ao tampo da mesa. E o prato de chapéu, outra regra importante do prato de chapéu é como ele é um prato fundo, você pode estar colocando um prato raso aqui embaixo para fazer aquela combinação de regra de etiqueta conforme o prato fundo, só que como é um prato chapéu não tem necessidade, você pode optar por colocar ou não. Nesse caso aqui eu não vou estar colocando, eu vou deixar somente prato chapéu. Então eu vou colocar o prato chapéu aqui centralizado a 3 dedos ou 3 centímetros aqui do tampo da mesa. Os garfos, como são 2 garfos, eu vou posicionar
posicionados os dois aqui no lado esquerdo, porque os garfos são posicionados do lado esquerdo. E primeiro eu vou colocar o meu garfo aqui principal e depois o meu garfo aqui de entrada. Lembrando que eu gosto de deixar tudo bem alinhado para a mesa ficar simétrica. E a sequência aqui do garfo é porque nós comemos de fora para dentro. Então, como eu vou estar servindo a entrada primeiro, então eu vou primeiro utilizar o garfo de entrada. Por isso que ele vem aqui primeiro na posição. E eu vou estar colocando a taça de água aqui um pouco mais para frente, porque logo aqui em seguida vai vir as demais taças quando o meu convidado chegar. E o meu guardanapo e o porta-guardanapo você pode estar colocando, né, aqui em cima do prato, ou você pode estar colocando aqui na lateral. Hoje eu vou optar por colocar aqui em cima do prato. Confesso para vocês que eu não uso muito quando o guardanapo aqui em cima do prato fundo ou prato de chapéu, porque eu acho que ele esconde. Mas como o prato tá todo branquinho aqui, para dar uma quebra de simetria, eu vou estar colocando ele aqui na parte de cima mesmo. Então, os posicionamentos ficaram dessa forma e agora eu vou estar distribuindo o restante aqui com vocês. Pessoal, outra regra aqui importante que eu esqueci de comentar com vocês é que vocês podem reparar que eu posicionei somente o garfo. Marília, por que você não deixou aqui também a faca? Porque, como eu disse para vocês, eu vou seguir o risoto que não vai proteína. E a faca, ela é somente posta quando você vai servir alguma proteína, alguma refeição ali que você precisa de cortar. Então, como nesse caso o risoto, eu não vou estar cortando ele, vai ser um risoto mais tradicional, então não há necessidade de estar apresentando aqui a faca. Claro que se você achar que os seus convidados vão ficar mais à vontade, você pode estar posicionando a faca aqui sem problema algum. Agora eu vou posicionar as peças no centro aqui, que eu vou estar servindo as minhas entradas. Pessoal, vocês podem reparar que eu gosto sempre de olhar, então eu cheguei esses dois americanos um pouco para cá para ficar mais centralizada aqui a mesa. Acho que eu vou até chegar um pouquinho mais, que os convidados ficam também mais à vontade. Deixo tudo assimétrico, dou uma olhada aqui para ver se está tudo certo. E como eu coloquei algumas peças aqui para remeter um pouco da questão do rústico aqui, que é o porta-guardanapo de ratã, os garfos de bambu, eu vou estar colocando aqui no centro algumas peças amadeiradas para estar terminando de compor aqui a minha mesa. Então eu vou colocar essa tábua aqui de frios aqui no meio. Vou colocar essa outra aqui redondinha aqui também. E aqui na lateral eu vou estar posicionando um pratinho transparente para compor aqui com as taças e não ficar uma mesa tão carregada. Vou estar colocando esse potinho aqui em cima e esse outro aqui na lateral. Vou estar colocando aqui também colheres, alguns pegadores e alguns garfinhos aqui para estar cortando os queijos. Vocês lembram que no início do vídeo eu falei com vocês que ia ter uma regra extra aqui de etiqueta à mesa? E a regra seria o seguinte: como eu posicionei alguns itens aqui para me servir entradas, nós não comemos entradas logo aqui no prato do risoto. Então nós primeiro temos que fazer uma troca. Como a minha entrada vai ser o meu primeiro prato, então eu vou estar retirando aqui os meus pratos de risoto e vou estar colocando o prato de sobremesa, onde que eu vou estar servindo as minhas entradas. Como eu disse para vocês, eu vou ter uma entrada aqui, então a minha entrada eu vou estar servindo aqui nesse prato, que prato de sobremesa. Vou estar posicionando aqui onde estava posicionado o prato de risoto e vou estar colocando aqui o guardanapo e o porta-guardanapo em cima do prato. Então, pessoal, já anota aí. Se você fosse fazer uma recepção com um prato de risoto, por exemplo, igual eu estou falando aqui hoje, e você for servir primeiro uma entrada, quando os seus convidados chegarem, a mesa deverá estar posta dessa forma, com os pratos
pratos de sobremesa, porque nós vamos comer primeiro a entrada. E logo que você for servir o prato principal, que seria o risoto, nós vamos fazer essa troca de pratos. Vamos voltar ao prato de risoto aqui, conforme eu expliquei no início do vídeo. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E já me segue nas outras redes vizinhas, que lá está cheio de conteúdos para você também. Já salva esse vídeo, já compartilhe, deixa o seu like aqui. E se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve aqui. Até o próximo vídeo, pessoal!